Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje finalmente saiu mais uma aula. Hoje a gente vai explicar alguns conceitos básicos sobre economia. A gente já viu liberdade, Estado e agora a gente vai ver alguns conceitos básicos de economia. E a gente vai navegar aqui por essa história. Eu tentei simplificar ao máximo. Eu li pra caramba durante esses dias. Inclusive deixo crédito, depois vou deixar o link de um artigo do Instituto Mises que ajudou a montar essa aula, ok? Eu vou seguindo economia, a gente vai explicar alguns conceitos básicos da economia, ok? Alguns conceitos que você precisa saber. Depois a gente vai ter uma segunda parte desses conceitos básicos, essa segunda aula sobre conceitos básicos. A gente vai entrar em algumas coisas como alíquota e inflação, mas agora a gente vai saber alguns conceitos bem básicos ali de economia, beleza? Economia explicando alguns conceitos básicos, certo? No latim medieval, como oikonomia, no grego oikonomy, formado a partir da combinação de oikos, que se refere à ideia de casa ou morada, com raiz do indo-europeu oik, no que diz respeito a um grupo de indivíduos, e o verbo nemain, interpretado como a ação de gerenciar ou distribuir, com referência no indo-europeu nem por atribuir. Essa daí é a raiz etimológica da palavra economia, ok? É necessário entender porque ali, ó, a gente vai entender a importância de entender essa raiz. A partir desta denominação, os gregos antigos expressavam uma ideia geral: a administração de tudo relacionado a uma casa. Com o passar do tempo, esta palavra foi aplicada à administração de qualquer atividade humana. Então a gente vê a política ser da administração e muito ligada também aos conceitos econômicos justamente. Ai, Gabriel, você está falando de política e economia? Ai, não mistura. As coisas se misturam no século por causa dessa influência ocidental dos gregos. A administração envolve tanto administrar o dinheiro, como o caso da economia, como administrar as instituições, como o caso da política, ok? O primeiro conceito que a gente tem que entender, gente, é o conceito de capital. A gente vive no sistema que se baseia no capital, o capitalismo. Aí, ó, capitalismo, ok? E a gente se baseia nesse sistema, a gente vive nesse sistema, é necessário entender o que significa capital, porque a gente vive ouvindo, não é somente a questão institucional, a principal cidade, um estado capital tem um significado na economia e é muito importante entender esse significado quando se trata de economia no mundo capitalista. Então vamos olhar aqui, ó. No nosso sistema de economia, algo necessário é o capital. O sistema econômico entra em crise quando falta capital. Capital é toda a riqueza acumulada que pertence a empresas ou a indivíduos e que é utilizada para o propósito de se ter lucro ou juros, ok? Vamos entender, resumindo aqui, o nosso sistema ele depende desse acúmulo de riquezas nas mãos de CNPJ, empresas ou nas mãos dos próprios indivíduos. E a gente vai entender que, nossa, o governo é rico, tal coisa, isso daí não significa necessariamente uma economia forte no sistema capitalista puro, no sistema capitalista liberal. Significa, na realidade, uma economia concentrada. E a verdadeira concentração latifundiária, que é usada para rebater o liberalismo, na realidade, na minha opinião, se encontra nas mãos do governo. O governo possui a maior concentração de dinheiro e renda, uma palavra até diferente, mas possui a maior concentração de riqueza e não significa necessariamente que essa riqueza está atrelada aos indivíduos que compõem o país, a nação. E aí a gente vai entender porque que o capital, resumindo, seria toda a riqueza acumulada. E a gente pode entender riqueza como commodity, como matéria-prima em si, sendo materialmente transformada em forma de dinheiro, como a gente tem ouro, prata e outras coisas sendo materialmente representada pelo dinheiro, certo? Eu quero que você entenda esse sistema básico aqui que a gente tem, ok? A gente tem ali os commodities, a matéria-prima, e aí a indústria ela vai comprar os commodities, certo? Então, essa troca, tá vendo aquele símbolo de troca? Eu dou algo, você me dá algo, certo? Então, eu te dou dinheiro, você me dá a matéria-prima, correto? Capital, aquele símbolo ali, aquele cifrão amarelo, gera uma riqueza acumulada. Depois a indústria vai aplicar esse capital, então ela vai pegar, produzir com mão de obra, obviamente, gerando emprego e renda. A indústria vai produzir, vai passar o capital para os meios de transporte.
E aí tem uma troca, você tal coisa, tal coisa. O sistema basicamente troca é um sistema muito simples, ok? Tem outros fatores, mas a gente está analisando alguns conceitos básicos, beleza? E aí vai para a loja, aí tem uma troca de capital, vai para o vendedor, tem a troca de capital, e vai para o consumidor, tem a troca de capital. Então é muito interessante entender o conceito de capital, porque quando você vê esse ciclo básico, bem básico inclusive, econômico, a gente tende que interferir diretamente no capital não é interferir em uma parte, é interferir em todo um ciclo que vai acumulando barreiras. Por exemplo, os impostos, quando você coloca imposto sobre transação, por exemplo, você está interferindo todo esse ciclo e quem sofre mais é o consumidor final, porque o empresário ele vai tentar compensar o imposto, por exemplo. Então a gente vai ter o governo coloca o imposto, o empresário vai jogar isso no produto, que vai passar para o caminhoneiro, que vai ter que jogar isso no produto, e vai acumulando imposto sobre imposto, e quem se ferra no final somos nós, os consumidores. Mas é só para entender que o capital está atrelado ao nosso sistema econômico, o capitalismo, e é a riqueza acumulada. É necessário entender isso daqui. E o Adam Smith ele vai dizer algo muito interessante sobre o capital em si, ok? Não tinha esse conceito tão formado na época de Adam Smith, mas é aplicável nos dias de hoje, ok? Então, a riqueza de uma nação se mede pela riqueza do povo e não pela riqueza dos príncipes. Lembrando que a gente está analisando o capitalismo pela visão liberal, onde se diz quanto maior liberdade econômica um país tiver, mais rico ele é. E isso não é nenhuma novidade. Você vai olhar o Brasil no centésimo, 44º lugar de liberdade econômica, e outros países que têm maior liberdade econômica também são os países mais ricos e com países com maiores IDHs do mundo, o melhor lugar para se viver. E o Adam Smith está dizendo isso há muito tempo, e sendo inclusive Adam Smith usado pela esquerda de forma totalmente louca. Eles usam a teoria do valor-trabalho, que na realidade é do David Ricardo e tal coisa, mas aí é outro papo. O que é importante entender desse tópico? O capital é a riqueza acumulada. E essa riqueza, ela se acumula, certo? Gerando a riqueza não na mão de um Estado especificamente, pela visão liberal. Não é o Estado. O Estado ele não consegue fazer esse acúmulo de riqueza, certo? O Estado ele não produz. Para acumular capital você precisa de produtividade. O Estado não tem isso. Ele é um parasita, ele rouba a produtividade alheia para se sustentar, beleza? E aí a gente vai olhar pela visão do John Stuart Mill, que vai dizer que o Estado é o mal necessário. Os liberais clássicos vão entender o mal necessário, que é um parasita que precisa existir como é uma relação de comensalismo ali, onde temos ali o Estado como mal necessário, mantendo a ordem social e a segurança dos contratos na visão liberal, ok? Então o capital, ele vai se basear, o nosso sistema vai se basear no acúmulo de riquezas, no capital, através da produtividade, ok? Da produção, aplicar capital em produção. E como a gente acumula se a gente está aplicando em produção? Calma lá. Agora que entendemos que é capital, é necessário entender o que é o dinheiro. O dinheiro nada mais é do que a representação material do capital, ou seja, algo que representa a riqueza de uma nação. A moeda em si não possui nenhum valor, em si própria não possui nenhum valor, a não ser o que lhe é atribuído, não por imposição, mas pela competitividade do mercado, ok? Então o papel moeda, ele em si próprio não tem nenhum valor. O que vai fazer o valor do papel moeda valer é o capital que uma nação possui, é o quanto de riqueza ela tem acumulado, é o tesouro em si que essa nação possui. E aí, não por imposição, esse valor não é atribuído, tipo assim, o governo chega, R$1 vai valer $2. Não funciona assim, $2 vai valer R$1. É pela competitividade do mercado. Então o mercado mais fechado tende a ter uma moeda mais desvalorizada e mais fraca, como a gente vê na questão do real, que se desvaloriza a cada fechamento de mercado, justamente por não ter essa competitividade, ok? Então, vamos segurar a onda aí na hora de imprimir dinheiro, né? Porque a gente ouve muito aí, né? Ciro Gomes, essa galerinha aí da esquerda, que ama Keynes e tal, vai dizer assim, vamos imprimir dinheiro. O dinheiro, ele não pode ser impresso por ele próprio. Isso daí é uma expansão de crédito, ok? Ele não pode ser imprimido se não tiver o capital equivalente a ele. Senão a gente está produzindo um dinheiro sem valor. E um dinheiro sem valor desvaloriza a moeda. Quanto mais dinheiro sem valor circulando na economia, mais a moeda em si se desvaloriza e a gente tem uma crise e tal. A gente vai seguir aqui, ok?
Como acumular capital, Gabriel? O que a gente faz para acumular capital? Como a gente faz para acumular essa riqueza, certo? Como a gente tem o capital? E aí a gente entra no segundo conceito básico, que é o conceito de poupança. Não, calma, não é aquilo que você faz. Também faz parte, mas não é somente aquilo que você faz no banco para guardar o dinheiro e deixar rendendo lá. Que inclusive estava rendendo esses dias, alguns tempo atrás, menos que a inflação a poupança, né? Mas vamos olhar aqui. E aí a gente vai entender por quê, tá ok? Na próxima aula, só deixa eu me ajeitar aqui. Ok. Então, a poupança é o segundo conceito básico que a gente vai aprender aqui, beleza? Vamos passar aqui, ó. O capital advém da poupança. Ele só pode ser acumulado por meio da poupança. Poupar é o ato de se abster do consumo. É o ato de se abster de consumir fundos que foram adquiridos através da venda de bens e serviços. Resumindo, a poupança é o ato de você não gastar. Calma. Eu vou explicar isso melhor, ok? Não gastar, acumular essa riqueza, correto? E em vez de você gastar, consumir essa riqueza, você guarda ela, que você adquire por onde? Através da venda de bens e serviços, ok? O trabalho tem um valor ali, e aí você... Relações econômicas em base, eu compro um picolé, sei lá, de um real, ganhei R$1, guardo esse R$1 não em tesouro, eu poupo esse R$1 para quê? Você vai entender porque eu estou dizendo isso aqui. Poupar não significa não gastar, não significa guardar dinheiro dentro da gaveta. Isso daí é muito costume a gente ouvir, estou poupando o dinheiro aqui. Não, você está entesourando o dinheiro. Poupar, você pega esse dinheiro, você aplica esse ativo. Significa não usar a riqueza em gastos que sejam voltados para o consumo. Não gastar com consumo, ou seja, eu não vou dar esse dinheiro para alguém, ok? Nesse sentido, eu não vou gastar esse dinheiro com bem, com serviço, certo? Não gastar com consumo vai tornar possível gastar com outra coisa, que seja a produção. E aí o sistema se fecha, porque se eu não gasto consumindo, eu gasto produzindo. Se tem gente gastando consumindo, tem gente gastando produzindo. Então, quanto maior a produtividade, a gente vai ter preços mais baratos. E aí a gente olha pelo decorrer da história, a Revolução Industrial, o boom industrial, os produtos ficando muito mais baratos do que a matéria feita ali manualmente. E é muito interessante, a gente adquirir essa riqueza por poupar o dinheiro, ou seja, pegar esse dinheiro, pegar esse ativo, em vez de aplicar em gasto de bens e serviços, aplicar ali em produção, em produtividade, ok? Vamos lá. Gabriel, eu fico ouvindo o raio dessa crise toda hora. O Brasil vive em crise, Gabriel. O que está acontecendo? Por que o Brasil vive em crise, Gabriel? Gabriel, eu não entendo porque o Brasil vive em crise, Gabriel. Desde o início da República o Brasil vive em crise. O que a gente faz, Gabriel? Por que o Brasil vive em crise? A gente vai aprender esse conceito agora. Crise ou depressões, ok? Vamos entender por que o nosso querido país, tão rico quanto o Brasil, vive em crise econômica e para variar. Eu já vou adiantar para vocês que a culpa, para variar, é do Estado brasileiro. Obviamente, eu acho que ninguém está surpreso quanto a isso, não é mesmo? Passar aqui, ó. Perder a riqueza acumulada, ou seja, perder o capital, é a razão principal de todas as crises. Ou seja, algo está gastando mais do que está arrecadando, déficit, ao invés de arrecadar mais do que gasta, superávit. Eu não sei se você entendeu ali a indireta, né? Mas algo está gastando mais do que está arrecadando. Quem será que está fazendo isso, não é mesmo? Tire suas próprias conclusões, senhor liberal, ok? Crises e depressões, assim como os prejuízos que elas causam, são resultado da tentativa do quê? De criar capital, essa acumulação de riqueza, não por meio da poupança, ou seja, eu não pego, guardo dinheiro, aplico esse ativo em bens e serviços ou em produção. Pelo contrário, mas por meio da expansão do crédito. Por que o Brasil vive em crise? Expandir o crédito significa que o sistema bancário está produzindo do nada. Sem produzir capital, está produzindo do nada dinheiro para ser emprestado para pessoas ou empresas. Então, em vez do Brasil cortar a máquina pública, resolver esse problema de déficit, ok?
os déficits são gigantes, já está dobrando para 100% só esse ano. Eu acho que chega em 100% em 2020 o déficit do Brasil, quer dizer, o dobro. Tá custando, o governo está custando quase o dobro do que arrecada. Você tem noção disso? Em vez do governo brasileiro olhar para si mesmo e cortar a própria carne, ele não quer isso, ele gosta de privilégio, beleza? O que ele faz? Ele imprime dinheiro. Ele literalmente imprime dinheiro. É isso que você está ouvindo. A gente acabou de ouvir que o dinheiro por si próprio não vale nada, ele representa o capital. O governo quer artificialmente inserir capital. E aí o Brasil vive um tempão assim de aparente prosperidade, como foi nos grandes nomes, como Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, e esses grandes presidentes que foram marcados na história, mas na realidade eles só estavam fazendo isso. Tanto que depois deles vieram o quê? Crises econômicas gravíssimas no país. Lula causou a prosperidade no governo Lula, pagamos no governo Dilma. No governo Temer estamos pagando até hoje aí. E porque essa política no Brasil é muito comum. Entrou em crise, vamos cortar a máquina pública? Não, vamos imprimir dinheiro do nada. E isso dá errado, porque o dinheiro em si próprio não tem absolutamente nenhum valor. Nenhum valor. Papel, você pegar o papel e queimar, não, aí eu não vou fazer isso. Mas se eu pegar o papel moeda, sem estar nada impresso, sem estar o valor atribuído através da competitividade no mercado, eu vou lá, queimo, não vale nada. E se tiver capital acompanhando esse dinheiro, ou seja, toda a riqueza da nação sendo usada para impor a palavra errada, mas para representar o valor, aí sim, certo? Só que o cara não produz riqueza, não aumenta a produção, não poupa o dinheiro para investir em produção, e além dele não fazer isso, ele imprime dinheiro e e insere artificialmente esse dinheiro na máquina pública. O que a gente tem? Crises e depressões acontecendo pela expansão monetária de crédito. Então pego e imprimo dinheiro, empresto para as pessoas gastam esse dinheiro? Não, as pessoas poupam e fica um bocado de dinheiro que não vale nada preso dentro da economia. Por isso que o keynesianismo não funciona. Por isso que essa lógica de Ciro Gomes de imprimir dinheiro não funciona. Vou tirar todo mundo do SPC do Serasa. Se a gente tira ali que está inflacionário, imprime tanto por cento de expansão de crédito monetário, é loucura. Keynesianismo falha miseravelmente, porque as pessoas pegam esse dinheiro e poupam. Nessa que elas poupam, o dinheiro não está circulando. Ele está parado. E aí o governo, obviamente, quebra. E todo mundo, para variar, quando o Estado quebra, as empresas quebram, tudo quebra, porque o Estado é intrometido demais, aonde ele não devia se intrometer. Inclusive, o Milton Friedman estabelece uma política monetária muito maravilhosa. Se vocês quiserem ler Milton Friedman, eu recomendo, ok? Então é isso. Vamos dar uma recapitular aqui. Capital. Capital é toda a riqueza acumulada, certo? Através de produtividade ou bens e serviços, beleza? Poupar. Poupar não significa não gastar, significa pegar o dinheiro que você ganhou através de vendas de bens e serviços e aplicar esse ativo, em vez de no consumo, na produção, certo? Em vez de eu consumir, eu produzir, ou dar para alguém produzir, no caso dos investidores e tal, beleza? E o sistema se completa nesse sistema, por quê? Porque enquanto tem gente aplicando ativo no consumo, tem gente aplicando ativo na produção. Então, enquanto tem o consumidor consumindo, tem o investidor investindo. E a bolsa funciona basicamente assim, ok? Expansão de mercado e outras coisas. Crises ou depressões, para variar o nosso inimigo, o Estado, enchendo o saco, imprimindo papel moeda do nada e fazendo a gente perder dinheiro, fazer a gente perder capital e desvalorizando a nossa moeda. Tinha que ser o Estado, não é mesmo, amigos? Sempre o Estado enchendo o nosso saco, ok? Vamos passar aqui. Tudo isso é feito, toda essa impressão de papel moeda é feito por quem? Pelos empresários? Pelos grandes banqueiros, oh meu Deus, a grande máfia dos banqueiros. Não, ok? Não. Tudo isso é feito com estímulo e a proteção do governo e do Banco Central. Olha só nosso amigo Estado. O dinheiro assim criado, emprestado, aparenta ser uma riqueza nova e adicional, mas não é, porque não tem capital para acompanhar e dar valor àquele dinheiro. É um dinheiro que aparenta ser riqueza, mas não é riqueza. Então a pessoa, pum, e o que dá? Dá errado, obviamente. Vamos lá, passando aqui.
A visão liberal é clara. Quando o Estado interfere na economia, ele gera desigualdade social e isso atrapalha a economia. Para variar, não é mesmo? Nosso amigo Estado se intrometendo na economia atrapalha a economia e a liberdade econômica dos seus cidadãos. Vamos lá? E aí, o Adam Smith, nosso querido amigo, cara. Não tá falando de Adam Smith, eu gosto muito do Adam Smith, teve seus erros, mas é muito bom citar ele. O que vai gerar riquezas das nações é o fato de cada indivíduo procurar o seu desenvolvimento e crescimento econômico pessoal. Liberdade econômica. Estado, cai fora. Para de encher meu saco na hora que eu quero empreender e ganhar dinheiro. Vem, ai, não pode fazer tal coisa, tem que fazer tal coisa, tem que fazer tal coisa. E fica enchendo o saco e a economia fica estagnada, parada. Vamos passar aqui. Resumão, ok? Aquele mapa mental que eu gosto de fazer, de um jeitinho um pouco diferente dessa vez, beleza? Dinheiro, cédula ou moeda, é a representação das riquezas de forma material, usada normalmente para fins de troca de bens e serviços ali, ó. Para bens e serviços, ok? É que o dinheiro acabou ficando em cima. É uma longa história. De novo ali, ó, tem coisa em cima. Beleza, vai. Capital, o acúmulo de riquezas tida por indivíduos ou empresas, o que faz a economia atual funcionar, o capitalismo. Poupança, o meio pelo qual se adquire o capital. Poupar não significa não gastar. Não gastar é você entesourar, não poupar. Antes, significa jogar a riqueza do consumo para a produção. Aí a gente tem o significado ali na ponta da palavra economia, significa administrar. No caso do nosso tema, seria administrar as riquezas, beleza? Crise ou depressão, a falta de capital, geralmente causada por conta de gastar mais do que arrecada, déficit, ou produzir papel moeda sem poupar riqueza, sem ter capital, expansão de crédito. E ali o nosso amigo Estado atrapalhando a nossa vida na economia. Essa é a primeira aula de economia de conceitos básicos. Então eu te recomendo dar uma reviravolta. Eu tomei assim, ó, porque eu esqueci de gravar a aula hoje, lembrei agora. Estou gravando cerca de 11 horas da noite, mas vai sair amanhã, beleza? No caso hoje, se você está me assistindo agora. Então é isso basicamente, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula de economia em conceitos básicos. Na próxima aula a gente vai aprender alguns conceitos mais profundos um pouco, mas ainda básicos de economia, como inflação. E aí a gente vai aprender sobre alíquota, imposto, ICMS, algumas coisas mais chatas para variar, coisas ligadas ao nosso amigo Estado. E aí, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o joinha nesse vídeo, se inscreve no canal, entre com a gente para conversar nos nossos grupos de WhatsApp. Estamos tentando migrar a galera para o grupo de Telegram. A gente também tem Discord e tem Instagram principalmente, que tem sido nosso braço forte juntamente com os grupos de WhatsApp. Então, entrem em nossas redes sociais, Frente Estudantil Liberal. A luta por uma nação, ok? Verdadeiramente livre. Eu precisava de R$ 2,30 para comprar $1 de Tilenol. Eu meto uma tarifa de 45, meto uma desvalorização cambial de 47, 50% na taxa de câmbio. Eu preciso agora de R$ 4 para comprar o mesmo $1 de Tilenol. O Tilenol sobe, eu quero saber qual é o efeito da taxa de juros sobre isso.